recurso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Graça e paz, queridos. Que Deus esteja com todos vocês. Que a bênção do nosso eterno Deus esteja com todos para a glória e honra dele. Amados, nós estamos trabalhando nesses cultos a respeito do tema Mais que um Carpinteiro, reflexões no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, que é o mais breve dos evangelhos, então nosso propósito é, à luz do Evangelho de Marcos, conhecer mais sobre a pessoa, obra e ensinamentos de Jesus, aquele que é mais que um carpinteiro, que é o Cristo, o Filho de Deus. Então, até esse momento, nessa estrada que estamos caminhando do Evangelho de Marcos, nós já tivemos algumas mensagens e todas elas estão presentes aí no canal da nossa igreja. A primeira mensagem que tratamos é a respeito da pregação do Batista, do João Batista. Depois falamos a respeito do batismo e tentação de Jesus, a pregação do Senhor Jesus, e vimos ela em 3 partes, o chamado de Jesus para os discípulos, e agora nós estamos situados numa parte do Evangelho de Marcos, onde nós estamos abordando o tema Os 3 ambientes onde o reino de Deus se manifesta, e já vimos a primeira parte. Então, os 3 ambientes onde o reino de Deus se manifesta, que vai do capítulo 1, versículo 21 ao versículo de número 34, o texto nos remetem aos seguintes ambientes. Primeiro, o reino se manifesta no ambiente religioso, que é quando Jesus estava na sinagoga. O reino se manifesta no ambiente familiar, na casa de Pedro, e o reino se manifesta na sociedade, representada na cidade, do versículo de número 33. Então hoje a gente vai avançar falando a respeito do reino que se manifesta no ambiente familiar. E eu te convido a ler comigo o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31. Antes, nós vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Pai, por favor, fale conosco, transforme o nosso entendimento, nos torne parecidos com Cristo. Permita que possamos contemplá-lo neste texto sagrado, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31, o texto diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém. Amados, o contexto deste texto que nós estamos lendo, ele começa com a vocação dos discípulos. O Senhor Jesus vocacionou os discípulos no mar da Galileia. Ele chama ali 4 discípulos, Simão, André, Tiago e João. Logo depois, o Senhor Jesus ele se dirige a Cafarnaum, no versículo 21, que era o lugar onde esses discípulos moravam. E em Cafarnaum ele vai ensinar na sinagoga. Então, era o sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga, versículo 21. E no versículo de número 29, saindo eles da sinagoga, eles quem? Jesus e os discípulos, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Então, o Senhor Jesus está indo para a casa de Pedro, que é chamado de Simão, e também de André. E aqui, amados, nós entramos numa questão interessante. Não sei se os irmãos já ouviram falar de seguro familiar. Existem empresas que trabalham com seguros, né? Então, eles oferecem um plano de seguro familiar. E o que acontece? Muitas pessoas acham que seguir a Jesus é como se fosse um seguro de vida, um seguro de morte, um seguro, digamos assim, social, seja o que for. E, amados, seguir a Jesus nos dá segurança, certamente. Seguir a Jesus nos permite ter garantias, óbvio, mas seguir a Jesus também não é garantia ou seguro ou segurança somente de coisas positivas. Existe um preço a ser pago por seguir a Jesus. E Pedro, ele está demonstrando para nós exatamente isso. Ele está seguindo a Jesus. Ele começou a seguir a Jesus, mas ele lida com a enfermidade na casa dele. Quantas pessoas desanimam em buscar a Deus porque elas passam a seguir a Jesus, mas logo vêm as lutas na sua casa. Logo vêm os problemas na sua família. E a pessoa então diz, mas como assim? Eu seguir a Jesus, eu estava indo bem seguindo a Ele e agora eu estou tendo problemas. Eu me lembro de um personagem do livro Peregrino chamado O Vacilante. O Vacilante era exatamente assim, ele até se dispõe a seguir junto com o cristão rumo à Nova Jerusalém. Mas na primeira dificuldade que o vacilante encontra, a saber, o pântano do desânimo, que é quando eles param ali, e a primeira dificuldade que o cristão enfrenta, logo no pântano do desânimo, o vacilante, ele retorna para casa, ele volta, ele desanima, porque ele não viu uma segurança, uma garantia que ele pudesse dizer, não, essa vida vale a pena. Então, amados, Jesus ele nos mostra nesse texto um seguro familiar. Ele está nos apresentando garantias que aqueles que seguem a Jesus irão ter. E a primeira garantia é: seguir a Jesus não é garantia de imunidade. Eu estou utilizando essa palavra porque eu creio que ela é muito relevante para o nosso tempo. Muito tem se falado sobre imunidade. Muito por causa daquilo que a gente está vivendo nessa pandemia. Então a gente percebe, a vacina, ela trará imunidade. Ou então outros declaram, não, é preciso a imunidade de rebanho, todo mundo tem que pegar essa enfermidade. Outros vão dizer que quem já contraiu tem uma imunidade temporária. Amados, imunidade
pode ser compreendido, né, como pode ser entendido como uma garantia de que você está livre de uma determinada situação. Isso é imunidade. Agora, seguir a Jesus não é garantia de imunidade para todas as coisas. Problemas virão. E eu me lembro, pelo menos, à luz das Escrituras, de 3 exemplos. O primeiro exemplo é o caso Jó. Amados, Jó é um grande exemplo para nós de uma pessoa que tinha tudo para ter imunidade. O texto bíblico, né, a história de Jó é uma história fantástica, mas assim, o capítulo 1 de Jó vai nos dizer aquilo que ele tinha. Ele tinha muita garantia. Jó, ele tinha muito investimento. Ele investiu o seu dinheiro em várias coisas. Ele tinha camelos, ele tinha bois, ele tinha plantação, ele tinha ovelhas. Então ele era um homem, um grande empresário, muito bem sucedido. Ele não pegou, por exemplo, todo o seu capital, todo o seu dinheiro e investiu em uma única coisa e tinha um grande risco de perda. Não, ele pegou o seu dinheiro e investiu em várias questões. Então, se desse errado com as ovelhas, ele tinha os camelos. Se desse errado com os camelos, ele tinha boi. Se desse errado com os 3, ele tinha plantação. Então, Jó tinha garantias. Além disso, o texto bíblico declara que ele tinha ao todo 10 filhos. Então, ele tinha garantia para o presente, ele tinha garantia para o futuro. Se alguém poderia sentar na cadeira e descansar, sabendo que o futuro estava garantido, era Jó. Só que a história de Jó nos mostra que é possível o nosso mundo sacudir, que é possível a nossa estrutura sucumbir, que é possível a tragédia vir até mesmo aqueles que são tementes a Deus. E esse é o exemplo de Jó. Jó perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, perdeu toda a sua saúde. Todavia, ele não perdeu o principal, ele não perdeu a fé no Deus Todo-Poderoso. Então, o caso Jó é um exemplo para nós de que ser servo de Deus não é ter garantia de que a tua família está imune aos problemas desta vida. O segundo exemplo, diferente do caso de Jó, é o caso do rei Davi. O rei Davi foi considerado pelas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um rei poderoso, mas ele fracassou na sua família. Ele é o exemplo de como você pode ser um excelente pastor e um péssimo pai, um excelente governante e um péssimo marido. Ele é o exemplo, o rei Davi, e ele viu o fracasso na sua família, ele viu na sua família incesto, assassinato, o seu filho mais velho, aquele que deveria ser o seu sucessor, usurpando o reino de Davi. Então, o rei Davi é um exemplo de que alguém que segue a Deus, que teme a Deus, não tem garantia de imunidade em sua família. E por fim, o texto que nós acabamos de ler, que é o caso Pedro. O Pedrão seguindo a Jesus, tá bom, tá firme, uma nova vida. Se ele fosse cantar alguma música contemporânea, ele poderia estar dizendo, uma nova história Deus tem para mim. Só que agora o que acontece? A sua sogra, ela está enferma, ela está doente. Certamente havia temor no coração de Pedro, porque ele vai seguir a Jesus. Ele não sabe para onde. Ele não sabe por quanto tempo. A garantia que ele tem é de que ele foi chamado para ser discípulo, somente isto. E como ele vai deixar uma sogra enferma e a sua esposa ali. Então Pedro é o exemplo também de que seguir a Jesus não é garantia nenhuma de imunidade. Não é garantia de imunidade. Mas quais são as garantias familiares dos discípulos de Jesus? Quais são as garantias que os discípulos de Cristo eles têm?
Algumas, amados, o texto bíblico nos apresenta. Primeira, é um Cristo que nos visita. O texto bíblico diz que saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Ah, que bênção! Louvado seja Deus por essa garantia que temos de um Cristo que habita junto de nós. De um Cristo que está em nossa casa. Nós sabemos que as tragédias vêm, elas virão. Essa é garantia para nós, que passaremos por tribulação, mas nós temos a garantia de um Cristo que sofre junto conosco, de um Cristo que está ao nosso lado, um Cristo que nos visita, um Cristo que permanece ao nosso lado. Essa é a garantia primeira que o texto bíblico nos dá. Você que é discípulo de Cristo, você não tem garantia de imunidade. Essa ideia de que praga nenhuma chegará no teu arraial e tal, usando um texto do Antigo Testamento, achando que você não vai ficar doente, isso é mentira. Aquele texto ele deve ser aplicado, aliás, todo o texto do Antigo Testamento, ele não pode ser aplicado diretamente para nós, ele tem que passar por Cristo. Ele tem que passar, essa ponte hermenêutica tem que existir. Então, praga nenhuma alcançará a nossa vida, nenhuma enfermidade chegará a nós. Obviamente que quando nós relemos este texto em Cristo Jesus, nós ouvimos da boca de Cristo que no mundo teremos aflições, no mundo passaremos por dificuldades, mas Ele venceu. Então, quando nós estamos em Cristo, nós vencemos. Mas isso não significa imunidade, querido. Por favor, não confie nisso, tá bom? Porque você pode vir a se frustrar na caminhada com Deus. Deus não te deu essa garantia, ok? E se você confiou nisso e se frustrou, não cobre de Deus. Cobre dos falsos mestres que deturpam a palavra de Deus, que usam a palavra de Deus de acordo com seus próprios interesses, tá certo? Então, caminhando, nós temos aqui a primeira garantia, a garantia de que Cristo ele nos visita. Segunda garantia, um Cristo que nos escuta. Versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Jesus ele sabia que aquela mulher estava enferma? Certamente. Jesus ele tinha certeza de que ele iria curar? Também. Mas Jesus faz questão de ouvir. Isso vai ficar muito mais exemplificado na próxima mensagem, tá bom? Então domingo que vem a gente vai ver um pouco mais forte essa ideia de um Cristo que escuta, que quer saber a história, que quer ouvir a nossa dificuldade. Amado, Ele está na tua casa, Ele habita com você. E muitas vezes nós lamentamos a nossa dor, a nossa tristeza com tantas pessoas e menos com Ele. E nós não falamos a Ele dos problemas que nos ocorrem. Conte a Jesus. Diga a Jesus aquilo que tem afligido o teu coração. Ele é o bondoso mestre que nos escuta. Ele ouve a nossa queixa. Ele escuta a nossa dor. Nós temos essa garantia. Ele nos prometeu que nos ouvirá, que está sempre do nosso lado, até mesmo quando o mundo cai ao nosso redor, até mesmo quando as dificuldades nos sobrevêm, Ele está pronto a nos ouvir. Os salmos demonstram muito isto, um Deus que escuta, um Deus que ouve a nossa dor. Mas esta não é só a última ou mais uma garantia. O texto continua dizendo, então nós vimos que Ele nos visita, um Cristo que nos escuta, mas Ele também é um Cristo que se aproxima de nós. Versículo 31, então aproximando-se, que bênção! É o Deus que no momento mais difícil, na hora mais de maior angústia, ao invés de se afastar de nós, Ele é o Deus que se aproxima. É o Deus que chega mais perto. Devemos ter humildade. O texto bíblico declara que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele se aproxima dos humildes.
Essa é a garantia que você tem de um Cristo que na hora da dor vai se aproximar de você. E o texto também nos relata que além de nos visitar, nos ouvir, se aproximar de nós, ele nos toma pela mão. Versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Marcos faz questão de relatar isto. Certamente ele ouviu de Pedro a visão que Pedro teve naquele momento, de um Cristo entrando em sua casa, de um Cristo escutando o seu lamento, de um Cristo se aproximando da sogra dele, tomando-a pela mão. O texto de Isaías declara: não temas que eu estou contigo, eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas. É um Deus que quando nós estamos com medo, ele segura a nossa mão, ele se apresenta a nós, ele acalma o nosso coração. Que Deus te conduza, segurando a tua mão, nos momentos de dificuldade da tua vida. E para encerrarmos, amados, a última garantia que Deus nos dá é a de que ele nos levanta. O texto bíblico declara: então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Neste caso, Jesus a curou. E aí é onde muitas pessoas acabam se frustrando, porque elas dizem: Deus, queria tanto que o Senhor curasse a mim, queria tanto que o Senhor curasse a pessoa que eu amo, e isso não ocorre. Mas, meu amado, existem várias maneiras de Deus levantar alguém. Existem várias maneiras de Deus restaurar uma pessoa. A cura é uma das maneiras. Mas muitos não passaram pela cura. Mas todos os cristãos, eles têm a garantia de que Cristo irá os levantar. Seja por meio da ressurreição, seja por meio do conforto, do consolo, da presença de Cristo em nós. Ele não nos deixe, não nos permita ficar derrubados. Ele nos levanta. Essas são as garantias que temos em seguir a Jesus. Se você quer saber, à luz das Escrituras, as garantias familiares para seguir a Cristo, nós vimos algumas. Primeiro, nós vimos que seguir a Jesus não é garantia de imunidade. A enfermidade poderá chegar, e muitas vezes chega. Mas seguir a Jesus é a garantia de um Cristo que te visita no momento de dor, que escuta a tua lamentação, que se aproxima de você, que te toma pela mão e te levanta. Essa é a garantia. Você pode imaginar essa cena comigo, progressiva, de um Deus que está chegando aonde você está escutando a tua dor, está se aproximando, tomando a tua mão e te levantando. Que Cristo maravilhoso é esse! Louvado seja Ele por isso. Na semana que vem, nós vamos adentrar no terceiro ambiente onde o reino de Deus se manifesta, que é a sociedade. Que Deus esteja com todos nós. Vamos orar? Pai, muitas vezes passamos por grandes dificuldades na nossa família. Por enfermidades, por momentos de dor, de dúvida. Mas louvamos a Ti pelo Teu Filho Jesus, que nos visita no momento de dor, que nos escuta, que se aproxima de nós, que nos toma pela mão e nos levanta. Louvado seja o Teu Filho Jesus, engrandecido seja Ele, porque Ele nos revelou a Ti, um Deus amoroso e salvador. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor,
perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com